E se você achava que a coisa tava feia pro Dudu Bananinha, apareceu mais uma evidência grave de que ele pode ser preso ou pode ficar sem pelo menos o seu passaporte nos próximos dias. O foragido da justiça, Alan dos Santos, publicou uma espécie de conselho em público lá na rede social pro Dudu Bananinha, dizendo o seguinte: fuja, meu amigo, corra enquanto dá tempo, tome eu como exemplo, né? Você sabe que o Alan dos Santos só não tá vendo o sol da Terra plana nascer quadrado porque está nos Estados Unidos e está sendo acobertado pelo trumpismo. E eu vou mostrar pra você isso e também que o papai Bolsonaro andou comentando. Isso aí é pra poder constranger meu filho aí, tá ok? Vamos ver isso e, de bônus, vou trazer pra você a decisão do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, sobre o impedimento de Flávio Dino e Cristiano Zanin para julgar Bolsonaro na primeira turma do STF. Vamos começar pelo conselho do Alan Dentes de Cavalo dos Santos, dada do Bananinha. Esse evento do Twitter foi registrado em uma matéria da revista Fórum que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Eduardo Bolsonaro se desespera com possível apreensão de seu passaporte. Tudo isso gira em torno do comentário feito pelo Alan dos Santos, tá? Eduardo Bolsonaro viajou, você sabe, pelo menos 3 vezes aos Estados Unidos nesses últimos dias para tentar conspirar com Donald Trump e outros, como Elon Musk, contra o Brasil. Foi feita uma denúncia contra ele por parlamentares de esquerda, o deputado Rogério Carvalho, o deputado também Lindbergh Faria e contra ele do Conselho de Ética pela deputada Gleisi Hoffmann. E nisso foi feito o pedido para o ministro Alexandre de Moraes apreender o seu passaporte, instaurar uma investigação contra ele por lesa pátria e também inseri-lo no contexto do inquérito golpista. Isso aí, porque tudo que o Dudu Bananinha vem fazendo pode ser parte da estratégia do núcleo que tentava constranger a justiça brasileira, atrapalhar as investigações para que se esclarecesse como que funcionava o processo de corrosão da democracia brasileira. Bom, eis que Alan dos Santos, quando viu que o ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido de investigação e encaminhou para o Procurador-Geral da República dar uma resposta, lembro, já faltam 3 ou 4 dias, eram 5, tá quase acabando o prazo, disse publicamente para Dudu Bananinha no Twitter, o vulgo X: o Bolsonaro SP, que é o logo lá do e-mail do Eduardo Bolsonaro não deveria voltar mais para o Brasil. Essa é a sugestão de um fugitivo da justiça brasileira ao Dudu Bananinha, com o qual o Dudu Bananinha estava conspirando também quando estava lá nos Estados Unidos. É importante ressaltar isso. Estar com um investigado foragido, será que não caracteriza algum tipo de participação nesse esquema? É isso que o ministro Alexandre de Moraes deve apurar, segundo a nossa opinião. Segundo a matéria, diante da iminência de Eduardo Bolsonaro ter seu passaporte apreendido ou ser preso, o blogueiro foragido Alan dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos para evitar o cumprimento da ordem de prisão no Brasil, não hesitou em aconselhar Eduardo Bolsonaro a permanecer por lá mesmo, para ser protegido como ele. Em uma publicação curta que eu acabei de mostrar para você, mas muito reveladora, ele disse: o Eduardo Bolsonaro não deveria retornar ao Brasil. Será que o Dudu Bananinha vai ficar com medo depois desse conselho de alguém que tem experiência em fugir da justiça? Mais do que nunca, o ministro Alexandre de Moraes deve procurar uma forma de apreender o passaporte do Dudu, porque senão teremos mais um com risco de fugir. Será que ele vai para a embaixada, que nem o papai? Ou será que vai para a Argentina do Milei? Só os próximos capítulos poderão revelar. E para acompanhar, você precisa estar aqui conosco. Se inscreva, não perde tempo. Mas como eu disse para você, papai Bolsonaro também comentou. Bolsonaro disse: apreender passaporte de Eduardo visa criar o constrangimento aí, tá ok? Foi o que ele disse ao saber do que estava acontecendo. Essa matéria está registrada aqui em publicação da própria CNN. O ex-presidente Jair Bolsonaro, até falhou a voz aqui, parecendo mal. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou no domingo a possível apreensão do passaporte do seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro,
alvo de uma notícia-crime que lhe atribui crimes contra a soberania nacional. Aspas para a postagem do Bolsonaro. A possível apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro visa criar constrangimento ou instruir ação judicial para impedi-lo de assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. É engraçado que quando o constrangimento está apontado para o Bolsonaro, ele o vê, mesmo quando não existe. Mas o filho dele sair daqui do Brasil e armar, junto a Donald Trump e Elon Musk, para criar embargos contra a indústria e comércio brasileiro e ações de mídia, de marketing na rede X, contra a Suprema Corte e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, ele não vê como um constrangimento da autonomia e da soberania nacional de estabelecer o seu processo penal e a persecução penal justa e prevista em lei contra possíveis criminosos. Isso o Bolsonaro finge não enxergar, tá ok? Agora uma coisa interessante, se essa investigação for aberta, pode ser realmente que o Dudu Bananinha venha ter problemas para assumir a Comissão de Relações Exteriores. Você sabe que ele tem sido o presidente, eles têm ganhado essas comissões na Câmara. E imaginam que um cara que conspira contra o Brasil agora pode fazer se for o presidente da comissão na Câmara dos Deputados, que é responsável por essas relações com os Estados Unidos. Quem vai sofrer mais ainda com o maior aumento de poder do Eduardo Bolsonaro, possível aumento, é você, brasileiro, patriota, que já acha que a situação tá ruim. Então é bom você, que é desse lado, pegar o telefoninho e falar: Dudu, meu filho, seja contra o Lula, mas deixa a gente em paz, ok? Faça isso, você, o bom senso, vai te guiar. E para finalizar essa edição, vou mostrar para você que não vai ter impeachment, determinou o presidente do STF, Roberto Barroso, aquele que diz que há uma mistura do mal com requintes de crueldade naquele bate-boca com o Gilmar Mendes. Ministro Roberto Barroso e sua luva de pelica tomaram a decisão, ao receber um pedido da defesa do presidente Bolsonaro para tornar suspeitos, empichados de julgar os ministros Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino por terem sido supostamente adversários de Bolsonaro. Ele encaminhou esses pedidos aos próprios ministros, que rejeitaram a possibilidade de estarem impedidos. E também, após receber suas declarações, ele também tomou sua própria decisão. Ele disse que, segundo a própria justiça brasileira, isso é palavras do ministro Barroso, não existe esse tipo de previsão a qual a defesa do Bolsonaro requer. Ou seja, o impedimento não pode ser extensivo, porque as ações pretéritas dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin contra Bolsonaro são no âmbito administrativo ou no âmbito eleitoral, não são no âmbito criminal e são de quando eles nem eram ministros. Portanto, está decidido pelo presidente do STF que o julgamento de Bolsonaro ocorrerá até então, na primeira turma, com a presença dos 5 ministros: Cristiano Zanin, Flávio Dino, Xandão, Carmen Lúcia e o perucão do ministro Luiz Fux.